Eu só acho interessante que cada vez se revela mais sobre esses povos aí que vai estar no milênio, porque está confundindo as pessoas, a eternidade e o milênio. Isso, acho que é um ponto que eu estava tentando lembrar. Alguém até fez uma pergunta essa semana. Porque, veja bem, que vai ter muita coisa aqui na segunda vinda, ou teve na primeira vinda, tem na segunda, tem na terceira, tem no milênio e passará para a eternidade. Tem coisa que é só na eternidade. Na eternidade, em verdade, o pecado não existirá mais. Em verdade, apenas, exato, aniquilado, né? Vai ser Quando aniquilado. Satanás é lançado no lago de fogo, acaba, mas ele só é lançado no lago de fogo depois que acabar o milênio. Uma escritura que me ajudou muito a entender isto, mas muito mesmo. E eu tinha essa pergunta também. Eu sempre tive essa pergunta. Porque parece que... Onde é que o profeta está falando isso? E veja, irmão, que perfeito que é. Pois a festa dos tabernáculos compreende milênio e nova terra. É a mesma festa. É o mesmo sistema. É a mesma glória. Qual que é a diferença? Que na nova terra só tem seres imortais. No milênio não tem só seres imortais. Tem seres imortais e seres mortais. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E uma escritura que me ajudou muito foi aqui, ó, livro de Daniel. Esse verso 44, para mim, foi de extrema importância para entender isso. Isso aqui é depois da tribulação. Daniel 2, verso 44. Aqui fala dos 10 reis. No dia que existissem os 10 reis, que estiverem fazendo aliança com Roma, quebra a aliança, termina os 3 anos e meio, a noiva retorna. A noiva e o noivo, para estabelecer o reino do milênio. E diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Isso significa que o sistema do milênio e o sistema da nova terra é o mesmo, não vai mudar. Daniel 2, verso 44. Diz ali: nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, que ele estava falando dos reinos gentios. E será estabelecido para todo sempre. Então quer dizer, bom, é o mesmo sistema então, é o mesmo reino, que já é estabelecido no começo do milênio. Aonde está a dificuldade das pessoas? E tem uma escritura que ajuda muito a nós entendermos que quando a noiva regressa aqui para estabelecer o milênio junto com o rei, é um processo que Deus vai dar início. Deus ainda tem que converter os povos, Deus ainda tem que moldar novamente o vaso, porque diz que é como vaso de oleiro, ele vai quebrar as nações para remodelá-las. Vocês entendem? E na cabeça das pessoas, elas acham que Deus vai retornar aqui e é santo para todo lado. Não, Deus vai ter que trabalhar com essas nações pagãs. Deus vai ter que começar um processo aqui para fazer com que elas se alinhem à palavra de Deus. Nesse tempo, irmão, vai ter adúltero na terra. Claro que vai ter adúltero na terra. Vai ter adúltero na terra, vai ter mentiroso na terra, vai ter pecador na terra, vai ter tudo isso. Mas o que Deus vem para fazer? Ele vem para estabelecer o seu reino, o reino de justiça. E isso vai começar a ser implantado, e ele vai implantando. E quando chegar no final do milênio, irmão, está pronto para todos estarem debaixo dessa obediência, dessa harmonia perfeita. Então, para nós entendermos esse quadro, veja, o sistema é o mesmo. O sistema é o mesmo. Agora, o milênio é uma transição entre tempo e eternidade. É uma transição. Então, a festa dos tabernáculos, no primeiro dia, começava no tempo, e ela termina no oitavo, que já é a eternidade. É uma transição. Está saindo do tempo e entrando na eternidade. Claro que a noiva, ela já entrou na eternidade. Ela já está imortal, ela já tem uma glória. Mas essas nações não, esse povo não. Fica entendido também que mesmo que esse espírito que está lá, o diabo, que é de adultério, de homicida, ele não vai poder executar, porque existe um poder, existe algo Exato. que vai fazer com que essas coisas não sejam manifestadas. Não que ele não existe. Claro. Ele existe. Veja, como hoje, por exemplo, o adultério existe. Hoje o homicídio, mas o cristão cheio do Espírito Santo vai cometer adultério? O cristão cheio do Espírito Santo vai matar? Não. O cristão cheio do Espírito Santo tem um domínio sobre ele. Tem um domínio. Exato. Então, nesse período, todos esses espíritos, todo esse estarão demônio, subjugados. estão subjugados pela condição. Mas não quer dizer que eles são convertidos, muitas vezes. Vamos pegar, por exemplo, aqui apenas um exemplo. Quando o irmão Brana, com a palavra
com a unção de Deus sobre ele. Enfrentou aquele touro. O touro não se converteu num bom touro. O touro não tornou Mas naquela atmosfera. O touro não se tornou um novo touro depois que ele encontrou o irmão Branham. Só que ele encontrou uma atmosfera que ele não podia atuar com a natureza que ele tinha. Ele teve que se dobrar diante aos pés do profeta. Exato. Mas o que é que... Será que quando saiu aquela unção dali, daquele pasto, quando saiu aquela unção do irmão Branham, o touro ficou convertido? Exato. Ou se ele encontrasse outro homem, ele seria perigoso? Exato. Era o maníaco unção, também, né? O maníaco, mesma coisa. era a unção do momento, que fez a unção do milênio no povo de Deus vai que vai com que fazer Satanás não ter nenhuma condição de operar. Ele está lá, mas ele não vai poder Ele vai operar. tentar, mas ele não vai conseguir.